Olá pessoal, eu acabei de publicar em meu blog 5 passos que vocês devem seguir para resolver uma questão, também chamada de item, de matemática da prova do Enem. Esses 5 passos eles podem ser adaptados para outras questões de outros assuntos, mas vamos tratar aqui especialmente da matemática. Bom, primeiro passo, a leitura do item. Segundo passo, a interpretação do item. Terceiro passo, a extração dos dados importantes. Quarto passo, tradução e resolução das sentenças matemáticas. E quinto passo, julgamento das respostas corretas. Eu não vou explicar detalhadamente esses passos, porque já está no meu blog, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Mas vamos seguir esses passos a partir da resolução de uma questão do Enem, certo? A questão que caiu no Enem de 2017, a prova azul. Aqui está a questão. Vamos ler primeiramente ela. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação, representando, ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Aí está o gráfico, né, da velocidade em função do tempo, que é a velocidade em função do tempo, e aqui o tempo que está em minutos. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo analisado? Aí tem aqui as alternativas: 4, 3, 2, 1 e 0. Bom, vamos seguir o primeiro passo, a leitura do item. Nós já acabamos de fazer essa leitura. Essa leitura ela é muito importante porque muitos alunos tentam resolver uma questão do Enem, ou item, né, como eu falei, apenas extraindo os dados da questão e querendo depois fazer contas de maneira até aleatória. Só que isso, claro, vai resultar em uma resposta incorreta. Então, se você quiser realmente acertar o item do Enem, você tem que ler muito bem a questão e saber e ler pausadamente, se possível até reler a questão. Eu sei que o tempo ele é curto, mas se você tiver a prática da leitura, você vai ter muito mais habilidade para ler de forma rápida a questão. Então, a leitura nós já fizemos. O segundo passo é a interpretação do item. Aqui está o item do lado, e aqui eu dou duas dicas. Primeiro, procurar interpretar os dados apresentados na questão. Então, quais são os dados apresentados? O texto, uma tabela, aqui temos um gráfico, uma charge, etc. Esses dados eles não estão apresentados de forma aleatória, geralmente eles são utilizados, mas também devemos ter cuidado que muitas vezes esses dados são abundantes. O que seria dado abundante, professor? Seriam dados que estão disponibilizados no item, porém que não são relevantes na hora de resolver a questão matemática. Então, é necessário você saber distinguir aqueles dados que você vai utilizar e aqueles que você não vai utilizar. Isso é muito importante e isso você vai fazer justamente nessa fase, que é a interpretação do item, onde você vai saber realmente aquilo que é relevante. Tá, feito essa segunda fase, esse segundo passo, nós temos a extração dos dados importantes. Então, eu li, eu interpretei, agora eu vou extrair apenas os dados importantes. Aí eu faço uma pergunta aqui nessa dica. Quais são os dados importantes para resolver a questão? Existe algum dado que está sobrando, dados abundantes, como eu falei? Se houver, você descarta ele, você não considera e nem anota. Não é preciso você anotar aquilo que você não vai utilizar. Mas aquilo que você vai utilizar, se você puder separar, destacar, colocar um negrito, grifar, marcar ele para poder utilizar, isso é importante. Então, vou extrair esses dados no terceiro passo. Quarto passo é a tradução e resolução das sentenças matemáticas. Geralmente, uma questão, ela envolve, né, especificamente de matemática, ela envolve sentenças matemáticas. Se você não sabe o que é sentença, lá no meu blog também tem, explicando muito bem detalhadamente o que é sentença matemática. E essas sentenças, elas são necessárias para você resolver. Primeiro, você tem que traduzir da linguagem natural, que é o português, para uma linguagem matemática. Porém, às vezes, nem sempre, na verdade, às vezes não. Nem sempre é necessário você fazer essa tradução. Às vezes, é necessário apenas você extrair do comando da questão o dado que você vai utilizar e resolver ela, sem precisar montar uma sentença matemática, uma equação, uma inequação, certo? Então, aqui, por exemplo,
Como nós já lemos a questão, vamos observar o que ele pede. Você volta aqui para a questão, parte final, principalmente, onde está feita a pergunta. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Observa que eu tenho o gráfico e aqui tenho várias velocidades, né? Que é a velocidade em função do tempo. Mas quando é que o móvel permanece imóvel? Ele permanece imóvel justamente quando a sua velocidade é zero, certo? É quando ele está parado. Então, eu vou analisar de 0 a 1, tem uma velocidade aqui, de 1 até aqui em cima também tem uma velocidade, aí essa velocidade diminui, aqui ela fica constante, e depois ela aumenta, aí depois ela diminui, aí bem aqui ela fica igual a zero. É nesse intervalo aqui que eu vou justamente verificar que o móvel está parado, quando a velocidade dele é zero, ou seja, entre 6 e 8 minutos. E depois a velocidade volta a crescer de 8 até 10 minutos. Então a pergunta é: quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo? Aí eu analisei a questão, interpretei. Aí como é que eu resolvo essa questão? Qual é o conhecimento matemático que eu tenho que mobilizar? De que trata essa questão? Trata de análise de gráfico. E o que eu tenho que extrair dela? O intervalo em que o veículo permaneceu parado, que é de 6 a 8. Então, o que eu tenho que fazer? Quanto tempo dá de 6 a 8? Você faz a continha. 8 menos 6, que dá 2. Então, aí você olha aqui, que é o próximo passo, é julgar a resposta correta. Nós vimos que de 6 até 8 dá 2 minutos. Aí você vai analisar agora a resposta correta, julgar, para ver qual é a alternativa correta. E para isso eu dou aqui 4 dicas. Primeiro, qual a resposta correta? Aí você analisa aqui. Pá, aqui, letra C, 2. Existe alguma outra alternativa compatível? Você tem que tomar cuidado. Porque às vezes o valor que você encontra nem sempre é a resposta correta. Às vezes é necessário você fazer alguma outra coisinha. Somar com outro valor que está no comando da questão, ou subtrair, ou encontrar uma outra coisa. Então você tem que realmente interpretar. Por isso que os passos anteriores são muito importantes. Como diz aqui, ó, o que eu encontrei já é a resposta correta. Eu encontrei aqui que de 6 a 8 dá 2. Isso já é a resposta correta? Sim, já é a resposta correta. Por quê? Ele quer saber quantos minutos o veículo permaneceu imóvel, quer dizer, quantos minutos ele ficou parado? 2 minutos. É preciso fazer algo a mais para responder a questão? Não. Então já encontrei a resposta correta. Observe que esses passos são fundamentais, eles são aplicáveis a todas as questões de matemática do Enem. Só tendo esse cuidado realmente de seguir eles, eu espero que vocês sigam e tenham um bom desempenho na prova do Enem. Mas se você ainda tiver dúvida sobre algum desses passos, deixe no comentário para que nós possamos te ajudar, tá certo, pessoal? Até a próxima.